Fala pessoal, eu sou o Patrick do canal Biolodúvidas e hoje eu vou falar para vocês sobre tecido muscular. Dentro aí do Biolodúvidas pré-vestibular, o seu pré-vestibular de biologia aqui de graça no YouTube, para quem vai tentar qualquer vestibular nesse ano de 2017. Aqui no meu canal já tem aulas para vestibular sobre os seguintes tecidos: tecido epitelial e tecido conjuntivo. E agora estou gravando falando sobre tecido muscular. Nas aulas que eu falei esse ano sobre tecido conjuntivo e tecido epitelial, eu falei do resumão, aquilo que você tem que saber para você poder gabaritar questões de vestibular. Eu digo isso porque o meu canal também tem aulas voltadas para o ensino superior e tem aulas de histologia para o ensino superior. Se você caiu aqui de paraquedas, essa aula não é de ensino superior. É uma aula onde eu vou resumir aqui o que mais cai em provas de vestibular, porque justamente é disso que você precisa. O resumo do resumo do resumo do que cai no vestibular. Eu vou estar falando aí do tecido muscular estriado esquelético, estriado cardíaco e liso. O que é que há de diferente entre eles? Isso adora cair em prova. E vou estar também falando um pouco da contração muscular, como acontece, ou melhor, a contração muscular, porque isso também cai em prova. Então, basicamente, nessa aula eu vou estar falando só sobre isso, que é o que mais cai em prova. Então, se você quer gabaritar qualquer questão que envolve tecido muscular em qualquer vestibular, fica comigo até o final que você não vai se arrepender. E se você é novo por aqui, mais uma vez, repetindo isso de novo, se inscreve no meu canal que vale muito a pena. No meu canal tem aulas de biologia para ensino fundamental, para ensino médio, para ensino superior e também divulgo aqui notícias da ciência. Então vale muito a pena. Se inscreve, beleza? Então, sem mais delongas, vem comigo a entender tudo o que você tem que saber, que você precisa saber sobre tecido muscular. Roda a vinheta, Charles Darwin. Como eu falei anteriormente, você só precisa saber de informações que caem em prova. Histologia é um assunto muito complexo, você não faz ideia do quanto histologia é complexo. E por existir essa complexidade, os vestibulares, por mais que eles cobrem texto, eles coloquem nas questões textos difíceis de serem entendidos, muitas vezes a perguntinha ela é bem simples. O texto é complicado, mas a perguntinha ela é bem simples de você entender e você responder a questão. Só que tem um pequeno detalhe. Talvez você vá achar que eu vou falar aqui coisas muito simples. Mas acredite, o que eu vou falar aqui é o que mais cai em provas de vestibular com relação ao tecido muscular. Mas é claro que não vai cair da forma que está aqui. Vai cair esses tópicos em contexto de opções, que por eliminação você faz também quando a questão ela é bem objetiva, perguntando algo relacionado aos tipos de tecido muscular. Então, confie em mim que o que eu vou falar para você aqui agora é o que você tem que saber sobre tecido muscular dentro aí desse resumão de histologia. Então, nós temos o tecido muscular liso, nós temos o tecido muscular cardíaco e nós temos o tecido muscular esquelético, que são tecidos que, por sua vez, por serem musculares, tem um alto potencial de contração. Se tem um alto potencial de contração, isso quer dizer que as células que formam esses tecidos são células especializadas na função de contração. É muito comum você escutar, ler, que fala acerca de fibras musculares, fibras não sei o que. Patrick, o que é uma fibra? Fibra é um polímero de proteínas. E as fibras musculares, que por sua vez a gente vai estar chamando aí de miofibrilas, elas é quem de fato fazem a função de contração muscular. Ou seja, o que eu quero dizer para você, meu amigo, é o seguinte, que toda a contração muscular que acontece em qualquer um desses músculos, seja liso, seja cardíaco, seja esquelético,
São contrações que acontecem por conta de proteínas. E são proteínas que vão aí desempenhar essa função de contração muscular, que daqui a pouquinho eu vou estar falando dela. Então vamos lá. Liso, cardíaco e esquelético. Como o próprio nome diz, o tecido muscular liso ele é encontrado em órgãos. O tecido muscular cardíaco é encontrado no coração, por sua vez é estriado cardíaco. E o esquelético, como o próprio nome diz, encontrado aí dando apoio aos ossos, né? E por que é estriado e por que é liso? Justamente por conta aí das fibras, beleza? Então, o que é que a gente pode caracterizar esses tecidos? Com relação à movimentação, com relação ao formato, com relação ao envoltório, ao número de núcleos, ao modo que acontece a contração e o nome da movimentação. Esses tópicos eles adoram cair em prova. Então, a dica que eu dou para quem está vendo essa aula é que transcreva essa tabela junto comigo ou você vai apertando pause. Infelizmente, vai ter que decorar isso aqui. Só que algumas coisas são bem óbvias e você acaba não decorando, você aprende mesmo. Como, por exemplo, a movimentação. A movimentação do tecido muscular liso, ela é involuntária. A movimentação do tecido muscular estriado cardíaco, ela também é involuntária, ou seja, quando a gente fala que é involuntária é porque nós não temos um controle sobre essa movimentação, diferente do que acontece com o muscular esquelético, o estriado esquelético, que ele vai ser voluntário, ó, eu comando a movimentação desse músculo. Então, fica essa dica. Outra coisa, com relação ao formato. Já fui questionado em aulas de ensino superior com relação ao formato das células musculares. É claro, meu filho, existem vários tipos de formato. Os formatos que eu estou usando aqui é os que mais existem em livros. É muito comum você ver esse tipo de formato em livro. Mas quando você está no ensino superior, você vê outros tipos de formato. Então, para uma prova, geralmente ele coloca que o formato cônico é de células lisas, o formato ramificado é de células estriadas cardíacas, no caso tecido muscular estriado cardíaco e alongada, no caso, em tecido muscular estriado esquelético. Outra coisa com relação ao nome do envoltório, da camada que reveste esse tecido muscular. Eu tenho a túnica advêntica, que é encontrada aí nos órgãos do tecido muscular liso. Eu tenho o famosíssimo pericárdio. Patrick, tem pericárdio, tem miocárdio e tem o endocárdio. A contração muscular ela vai estar acontecendo de fato ali no miocárdio. Mas a camada que envolve o tecido muscular estriado cardíaco é o pericárdio. E eu tenho a fáscia muscular que vai estar aí no tecido muscular estriado esquelético. Com relação ao número de núcleos, isso é importante, porque se eu tenho muitos núcleos, eu vou ter muitas proteínas. Se eu vou ter muitas proteínas, logo, com relação ao tecido muscular, as proteínas vão ajudar na contração. Então, no tecido muscular liso, geralmente é células mononucleadas, células que só vão possuir um núcleo. No estriado cardíaco também você vai encontrar a presença de células mononucleadas com apenas um único núcleo. E o esquelético você vai encontrar células multinucleadas com vários núcleos, entenderam? E com relação à contração, a contração do liso é lenta, a contração do cardíaco ela é rápida e forte, e a contração do esquelético também é rápida e forte. Se eu fosse você, eu gravaria com relação à contração e com relação à movimentação. Esses são os dois que mais caem em prova de vestibular. Com relação a movimentação, tem o peristaltismo, que é aquele movimento que quando você se alimenta, né, o esôfago leva o alimento da boca até o estômago através de movimentos peristálticos. Então, peristaltismo, movimentação de musculatura de órgãos aí, no caso, musculatura de órgãos lisos. E eu vou ter a sístole e a diástole, que vai ser a sístole, vai ser a contração, e a diástole vai ser o relaxamento do tecido estriado cardíaco, e a flexão e extensão, que também é do músculo estriado esquelético. Se eu fosse você, eu gravaria aí com relação à movimentação, à contração e o número de núcleos.
Patrick, você mandou falar só decoração, movimentação e contração. Não, decora também o número de núcleos, que eu já vi questões que caiu com relação à quantidade de núcleos, tudo bem? Agora, com relação à fisiologia da contração muscular, é importante você saber pelo menos a superfície da coisa, porque os vestibulares também não cobram aspectos bem fisiológicos da contração muscular. Mas existem alguns pontos que é importante que você saiba. Que, a contração muscular ela acontece graças aos impulsos nervosos. O impulso nervoso ele entra dentro de uma célula muscular e desencadeia a liberação de íons de cálcio. Ficou o 2+, ficou aqui, era para estar aqui o 2+, tudo bem? Um íon de cálcio bivalente. Esses íons de cálcio eles ficam armazenados no retículo endoplasmático liso. E detalhe, viu? Esse cálcio ele é importante para a ativação de ATPs e graças à ativação do ATP, junto com esse íon de cálcio, ocorre o funcionamento aí de uma estrutura chamada de miofibrilas. Que essa miofibrila, por sua vez, é formada por dois tipos de proteína, a actina e a miosina. Diferente de fibras de colágeno, fibras elásticas, a fibra muscular ela é feita à base de actina e à base de miosina. Para quem não entendeu, vamos lá de novo. O impulso nervoso acontece, esse impulso nervoso ele possibilita a questão da liberação de íons de cálcio, que por sua vez reagem com as moléculas de ATP, possibilitando, digamos assim, numa visão bem simples, a ativação das miofibrilas, que é quando as proteínas de actina se deslizam sobre as de miosina. Na ausência de cálcio ou de impulso nervoso, o músculo no caso, ele vai ficar contraído, como é que o nome que usa quando não? Relaxado. Pronto, na ausência de cálcio, os músculos ficam relaxados. Ou melhor, na ausência de impulsos nervosos, não vai acontecer mais liberação de íon de cálcio. Esse íon de cálcio ele retorna lá para o retículo endoplasmático liso e ocorre o relaxamento. Só que tem um pequeno detalhe. Pelo fato de precisar de tanta energia nos músculos, os músculos eles possuem uma reserva de energia, chamada de fosfocreatina. A fosfocreatina ela é importante porque ela tem fósforo, o que pode ceder esse fósforo aí para também acontecer a ativação das miofibrilas. Então, caso você encontre numa prova perguntando, mandando você assinalar algo que corresponde a uma reserva de energia nas células musculares, você vai assinalar a fosfocreatina. Como vocês podem ver aqui, a fosfocreatina ela é a proteína creatina mais o fósforo, que por sua vez pode liberar energia. Esse fósforo pode se unir à molécula de ADP, formar um ATP e esse ATP participar da contração muscular. Ah, Patricão, interessante. Então, quer dizer então que eu não armazeno ATP, mas eu posso armazenar a fosfocreatina, que vai ter o fósforo, e esse fósforo, por sua vez, ele pode ser cedido para uma molécula de ADP, formando o ATP, e o ATP, por sua vez, participando do processo de ativação da miofibrila para poder fazer ela funcionar. Outro detalhe importante, se te perguntar qual é o nome do sal mineral ideal para acontecer a contração, marca o íon de cálcio. Se te perguntar o nome das proteínas que agem aí nesse processo, marca actina e miosina. Esse foi o resumão que eu queria que você soubesse sobre tecido muscular para você poder responder provas de vestibular que cobram esse assunto. Aparentemente parece fácil isso, mas em provas muitas vezes nos confunde. E eu digo com toda razão, eu não estou falando de sistema circulatório de coração, porque pode cair numa prova de vestibular falando de coração, mas da fisiologia do coração e não da histologia do coração em si. Bom, era isso que eu queria dizer para vocês. Se você ficou até aqui, comente, curta e compartilhe esse vídeo. Se você está também participando do meu curso Biolodúvidas Pré-Vestibular, provavelmente na resolução de questões nós iremos nos aprofundar aí em alguma questão que envolve
o tecido muscular. Fico por aqui, beijo, valeu e até a próxima!